Bem, vamos começar o nosso tempo de reflexão, a palavra de Deus. Já foi orado aí, mas eu queria orar mais uma vez. É sempre um prazer a gente prazer e um temor que nós temos de compartilhar do Evangelho. E eu queria começar orando, amém? Senhor Deus, eu te peço que o Senhor fale, Pai, aos nossos corações, que a Tua palavra, Pai, ela venha transformar, Pai, aquilo que nós humanamente tentamos ser e que o Senhor nos forme, Pai, para que sejamos conforme aquilo que o Senhor nos criou, Pai, para o propósito final da nossa existência, que é nos parecermos contigo, que é de evidenciarmos a nossa vida de onde nós surgimos, Pai. E a Tua palavra nos diz que nós fomos criados à Tua imagem, conforme a Tua semelhança. Então que o Evangelho, Pai, e a Tua palavra, Pai, possa transformar, Pai, as nossas vidas, dia após dia. No nome de Jesus. Amém. Bom dia, Jack. Bom dia, Julie. Bom dia, Frederico, que está dormindo aí. Então vamos dar sequência, né, gente, aí a nossa série de sermões no Evangelho de João. No domingo passado a gente falou da apresentação, né, que João Batista fez de Jesus, né, quando ele chama Jesus de Cordeiro de Deus, né, do convencimento que João Batista teve, né, de que o Cristo, ele era Jesus ali com o seu primo, né, humanamente falando, era na verdade o próprio Deus, né, por ter natureza humana e natureza divina, né, e com isso ali acontece um marco, né, para o ministério de João Batista, que de alguma forma já indica ali a transição do seu ministério para a aparição pública do ministério de Jesus ali, que foi a partir do batismo de Jesus ali, feito por João Batista. Então isso foi um marco ali, né? Isso foi um marco porque a pregação de João Batista lá no deserto, do arrependo-se, apontava para um reino próximo, né? João Batista falava, arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. Então ele apontava para uma direção que era na verdade uma esperança. Qual que é a esperança? O reino de Deus está próximo. Então essa mensagem do arrependo-se era para apontar que aquele que batiza com o Espírito Santo é na verdade o único que pode trazer salvação para o povo arrependido. Arrependam-se para que vocês possam ter acesso à salvação que não é por meio do batismo na água de João, mas é por meio daquele que vem, daquele na qual João fala que não é capaz de desatar as sandálias, porque esse batiza com o Espírito Santo. Ou seja, esse confirma, esse sela a salvação que se dá ali por meio do arrependimento. Então, a gente está diante dessa transição, de uma transição ministerial aqui. João Batista ele preparou o caminho e agora Jesus Cristo ele está apresentando ao povo, está se apresentando, e está apresentado, né? João Batista o apresentou ali ao povo como o Cordeiro de Deus. E hoje a gente vai ler aí o texto do capítulo 1, dos versículos 35 ao 42. A gente está fazendo a exposição versículo por versículo, né? Então abra aí, Evangelho de João, capítulo 1. Nossa leitura hoje vai ser dos versículos 35 até o 42. E o texto fala o seguinte: no dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse, vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes, o que vocês querem? Eles disseram, Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele, venham e verão. Então foram por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia.
André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Então a gente vai observar aqui os detalhes do texto que a gente leu aí, e ao final a gente vai buscar aplicações das suas verdades aí para nós. No domingo passado, a gente chamou a atenção aí para uma palavra, uma frase que o João Batista ele usou e que agora no versículo 35 aí, que é o primeiro que a gente leu, ele reutiliza essa palavra. E que é importante essa palavra que ele cita, porque ela traz bastante impacto para a realidade que está ali por trás de tudo isso. João Batista ele diz o seguinte: vejam. A gente enfatizou isso no domingo passado. A importância que João Batista, a importância dessa palavra embutida dentro do argumento de João Batista. Ele fala vejam, porque ele está chamando a atenção das pessoas que estão ouvindo para uma outra realidade que não é a sua própria realidade. Ele está falando vejam. É interessante essa ênfase aqui do vejam, porque ele está direcionando a atenção devida a quem é digno dessa atenção. É isso que ele está tentando trazer. Não é para mim que vocês devem olhar. Vejam o Cordeiro de Deus. É isso que o texto fala. João ele já deixou claro que ele não é o Cristo. Quando os sacerdotes chegaram a mando da grande liderança judaica, vindo de Jerusalém, para tentar descobrir o que João Batista era, a primeira coisa que ele falou para aquelas pessoas foi assim: olha, eu não sou o Cristo. Eles chegaram para tentar descobrir quem era esse João Batista, que já está causando ali algum auê ali pelo deserto, porque muitas pessoas estão ouvindo a mensagem dele. E a primeira coisa que ele fala é que ele não é o Cristo. Então ele já deixou muito claro que ele não é Cristo. Ele já deixou muito claro que ele não é digno nem de desatar as sandálias desse que vem depois dele. Ele já deixou isso muito claro. E agora, ele está aqui, segundo o texto, com 2 dos seus discípulos, e ele está direcionando a atenção para aquele que ele definiu como o Cordeiro de Deus. Ele está direcionando. Então João Batista ele entendeu que o seu trabalho era apenas abrir o caminho. O trabalho de João Batista não era batizar com o Espírito Santo. O trabalho de João Batista não era atuar como um Messias. O trabalho ministerial de João Batista era apenas abrir o caminho. Isso ele já entendeu. Então, nessa altura aqui do campeonato, João Batista ele já tinha até um certo número de discípulos. Por quê? Porque ele está pregando intensamente, todos os dias no deserto. Ele está batizando, não é à toa que o nome dele é João Batista, ele está batizando as pessoas. E ele está batizando aqueles que se arrependem. Então, ele já tem alcançado ali um número de discípulos. Já tem alguns discípulos ali. E esses discípulos eram judeus e também eram gentios que se convertiam ali por meio da sua pregação e eram batizados. E aqui nessa ocasião, o texto ele diz que 2 de entre os seus discípulos estavam com João Batista ali e Jesus passou por eles, e é quando João diz: vejam, é o Cordeiro de Deus. Então João Batista está com os seus discípulos, eles veem Jesus passando e João Batista fala: vejam, é o Cordeiro de Deus. E essa afirmação aqui, ela traz veracidade para a mensagem que João pregava. Né? É como se ele estivesse dizendo: é sobre ele, é sobre esse daí que eu sempre estive falando. É esse aí que eu estava apontando o caminho. É sobre essa realidade aí. Deve ser para ele que vocês devem olhar. É isso que João Batista tem tentado falar com isso. Porque, na verdade,
Ele carrega o que vocês precisam. É isso que João Batista está apontando. Então, o que é que Jesus, que é esse o mestre que João Batista está apontando, carrega? A confirmação da salvação que é selada pelo Espírito. A gente sabe muito bem que João batizou com água por causa do arrependimento do povo. Mas Jesus batiza com o Espírito Santo porque ele sela o arrependido ali com a salvação, né? Por isso que nós falamos que a salvação, ela não é algo que se perde, porque ela é um selo do Espírito. É um selo que não sai, né? Por isso que nós falamos sobre o ponto teológico aí da perseverança dos santos. Porque o santo, o salvo, ele persevera na caminhada. Mesmo que ele desande um pouco, ele retorna para o caminho, né? Porque ele persevera. Então a sequência do texto diz, no versículo 37, ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Isso é muito interessante, porque isso deve nos levar a pensar que a mensagem do Evangelho, ela deve levar os ouvintes a olharem para o protagonista dessa mensagem. O que o versículo diz? Ouvindo os 2 discípulos ouvindo João Batista falar, vejam, é o Cordeiro de Deus, os 2 discípulos seguiram Jesus. Essa é uma afirmativa muito interessante na pregação do Evangelho e na vida do discipulado. Porque nós devemos pregar o Evangelho e fazer discípulos não nossos. João Batista não está interessado em fazer discípulos para ele. Se ele tivesse interessado em fazer discípulos para ele, quando ele viu Jesus passando, ele tinha chamado a atenção para ele, para que os discípulos não pudessem ver Jesus passando. Porque senão, eles iam deixar de ser discípulos de João para se tornarem discípulos de Jesus. Mas João Batista ele faz o contrário, ele fala, vejam, olhem, prestem atenção, vejam o Cordeiro de Deus. É sobre ele que eu estou falando, é para ele que eu estou apontando. E aí, quando eles ouviram isso, os 2 discípulos seguiram a Jesus. Então o evangelho que nós devemos pregar é o evangelho que aponta para que as pessoas olhem para Jesus. Não é para que elas olhem para nós. Não é, a igreja é legal. Não. Aqueles crentes ali são legais. Não é sobre isso não. É sobre a mensagem que nós carregamos e para quem essa mensagem aponta. O evangelho é a mensagem que aponta para uma ação de Deus por meio do Filho. Então, fica claro que a pregação de João Batista, ela trazia uma condição, mas também ela trazia uma esperança. Qual que é a condição? Arrependam-se. Há uma condição. Arrependam-se. O Evangelho traz uma condição e traz uma esperança. A condição é arrependam-se. E a esperança é o reino de Deus está próximo. Vocês devem se arrepender para que vocês vejam o reino de Deus. E o reino de Deus, ele chega à terra por meio da pessoa do Filho. Por meio da pessoa de Cristo. Então, se vocês se arrependem dos seus pecados, vocês veem a Deus. Isso é muito prático. Olha a aplicação que isso tem para a nossa vida. Quem vê a Deus? Quem se arrepende. Se eu não me arrependo dos meus pecados, eu não posso ver a Deus. Eu não posso enxergar as virtudes de Deus. Por quê? Porque eu estou atolado no pecado. Então há uma condição, arrependam-se. Só que essa condição não é um juízo, simplesmente. É uma condição que nos leva a uma esperança. Deixem de fazer isso para que vocês vejam isso. Deixem de viver uma vida fútil para que vocês possam enxergar a beleza da vida no Evangelho, na pessoa de Jesus Cristo. Entendeu? Então, se arrependam e olhem para essa esperança. Né? Esse deve ser aí o exercício ministerial das nossas vidas. Pregar o Evangelho que aponta para o autor da mensagem do Evangelho. Não é o meu Evangelho. Né? Por que Paulo falou certa vez sobre o Evangelho dele? E talvez a gente fique bugado. Como assim? Paulo tinha um Evangelho?
Ah, não é o evangelho de Jesus, é o evangelho de Paulo? Como assim? Ele tinha tanta propriedade da mensagem que ele pregava, ele tinha tanto zelo, tanto cuidado pela mensagem que ele pregava, que ele considerou que a mensagem do evangelho de Jesus Cristo, pregado com fidelidade, era a sua própria mensagem. Isso é zelo pela mensagem pregada. E nós devemos ter zelo pela mensagem pregada. O evangelho não é, olha, venha para Jesus porque Jesus é legal. Não, isso não é evangelho. Você não vai ver em nenhum lugar das escrituras ela dizendo que Jesus é legal. Ele contrariava as pessoas, ele deixava as pessoas tudo doidas lá, deixava as pessoas confusas. Jesus não era um cara legal. Né? O Tim Keller vai dizer que Jesus não era legal porque ninguém mata um homem legal, né? Ninguém crucifica uma pessoa legal. Crucifica uma ameaça, alguém que é uma ameaça. Jesus era uma ameaça. Né? O tempo todo a gente vê ali. Então, isso deve ser algo para a nossa aplicação. A nossa vida é uma vida ministerial. Por quê? Porque nós fomos convocados para pregar o Evangelho. E essa pregação, ela deve apontar para o autor dessa mensagem. Não é para nós. Não é eu vou pregar o Evangelho para que as pessoas venham para a minha igreja. Às vezes eu vou pregar o Evangelho para a pessoa para ela ir para outra igreja. E amém, glória a Deus. O importante é que ela se converta dos seus pecados, se arrependam e veja o reino de Deus. Não é a minha igreja. A minha igreja, é até pesado isso, né? A minha igreja. Se é que nós temos igreja, né? Não é sobre nada disso. Então é fazer discípulos que vão olhar para Cristo e não para a nossa boa oratória. Não porque, eu gosto de ir naquela igreja porque o pastor prega bem, eu gosto de ouvir. Não. Eu gosto de ir porque a mensagem ela é direcionada para Cristo. Ela aponta para o autor da mensagem. Ela não fica ali em volta ali de quem está comunicando essa mensagem. Não é sobre isso. Não é para o nosso bom trabalho como discipulador. Não é sobre isso, não. João Batista, ele pregava muito bem. Você sabe, né? João Batista pregava muito. Ele era um cara bom de pregação. Até o rei parava para ouvir ele. Mesmo que o rei não colocasse em prática a mensagem do arrependo-se, mas ele era atraído pela pregação de João Batista. Porque João Batista pregava bem. Ele era um cara de boa oratória. Entendeu? Então, os seus discípulos, eles já estão ligados que ele mesmo não é Cristo. Os discípulos de João Batista já sabem que o João Batista não é Cristo. E eles estão com expectativas de esperança para o Cristo, que é o que João Batista está anunciando. Então, percebe o que é interessante nisso aqui? Nós precisamos gerar expectativa nos ouvintes para que essas pessoas sintam esperança em Jesus. João Batista pregava com fidelidade, porque as pessoas elas estão com esperança e expectativa no Cordeiro de Deus. Então é tipo assim, olha, vejam o Cordeiro de Deus, cadê? Eu quero ver, porque foi falado tão bem sobre ele que eu quero ver. Eu quero ver, eu quero provar disso. A mensagem de João Batista, isso que é mais interessante. João Batista não prega o Evangelho para as pessoas, para que as pessoas possam conhecer a Jesus, mas para que as pessoas possam amar Jesus. Amar para conhecer. E não ao contrário, conhecer para amar. Amar para conhecer. Então essa expectativa dos discípulos de João Batista para verem a Jesus é porque eles já amam. Eles já estão envoltos ali de uma realidade de que a partir da pregação de João Batista, eles estão aprendendo a amar essa expectativa vindoura que está aí, o próprio Jesus Cristo. Eles já estão amando quem eles nunca nem viram. Eles já estão amando aquele que ainda vai vir. Como é que a gente ama alguém que a gente não vê? E aí, como que a gente pode amar alguém que a gente nunca viu? Só o Evangelho faz isso. Só a pregação fiel do Evangelho faz com que um homem ame aquilo que ele ainda não viu. Ame alguém a qual ele ainda não viu. Então, eles estão com expectativas aqui.
estão com esperança. 2 dos discípulos seguiram a Jesus, o texto diz. E o texto segue dizendo: voltando-se e vendo Jesus, que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Essa é a pergunta de Jesus. E essa pergunta de Jesus aqui, para aqueles homens ali, ela é bem intrigante. Porque ele busca uma resposta pela intenção do querer. Qual foi a pergunta de Jesus? O que vocês querem? Jesus está querendo saber qual a intenção do querer daqueles discípulos ali. Jesus ele é profundo aqui nessa pergunta. Sabe por quê? Porque ele vendo aqueles 2 homens ali, o seguindo, ele não busca uma resposta sobre fé. Ele não busca uma resposta sobre crença, sobre conhecimento. Jesus não está perguntando: por que vocês estão me seguindo? Vocês me conhecem? Vocês estão me seguindo porque vocês creem em mim? Não. Ele pergunta: o que vocês querem? E não, vocês estão me seguindo porque vocês creem em mim. Ou porque vocês querem me conhecer. Não é isso que Jesus está perguntando. A pergunta de Jesus não é vocês me conhecem, e sim o que vocês querem. Isso é profundo porque Jesus está querendo saber, na verdade, o que é que está no objetivo, no alvo do querer daqueles homens. A pergunta de Jesus não é uma pergunta assim: o que vocês querem? Como se Jesus estivesse incomodado com o fato de que aqueles 2 homens estão seguindo. Não, Jesus na verdade está querendo saber o objetivo e o alvo do querer daqueles homens. Porque é no querer que se manifesta a fonte de toda ação. Presta atenção nisso. É no querer que se manifesta a fonte de toda ação. É quando nós queremos que nós manifestamos a fonte de toda a ação que nós fazemos. Nós fazemos as coisas porque antes disso nós queremos. Então Jesus está perguntando o que vocês querem. Jesus vai na fonte do negócio. Ele não vai já na parte final, ele vai na fonte. O que vocês querem? E a resposta ali dos 2 foi: Rabi, que significa mestre. Onde estás hospedado? Olha o querer revelado aqui pelos 2. O que eles querem? Eles querem ter conhecimento da morada de Jesus. O que eles querem? O que eles querem está condicionado a como eles enxergam Jesus. A como eles enxergam Jesus. Eles chamam Jesus de Rabi. E Rabi é um título ali atribuído aos homens da elite. Ninguém chama Rabi assim do nada. É só gente da elite ali, aos detentores de alguma honra especial. Esses são os rabis. Mas essa palavra Rabi aqui no texto, ela é colocada para apontar para um título aos mestres e expositores da palavra. Então, Rabi, tanto é a elite, como são os mestres. E mestre a gente sabe muito bem que é aquele que detém ali, que domina, expõe ali a palavra. Então, isso nos faz entender que João Batista, ele de fato fez um bom trabalho. De fato ele fez um bom trabalho. Então, o querer desses homens aqui, em resposta a Jesus, é o de ter acesso ao lar de Jesus. O que vocês querem? Nós queremos saber onde o Senhor mora. Nós queremos ter acesso ao seu lar. Nós queremos ter acesso ao lugar de morada do Mestre. O Rabi. Isso já nos traz uma aplicação. Um verdadeiro discípulo, ele tem como amor que rege as suas ações o desejo de habitar com o seu Senhor. O verdadeiro discípulo, ele tem como o amor que rege as suas ações o desejo de habitar com o seu Senhor. O que isso significa? Nós amamos para conhecer. E não o contrário. Eu conheço a Deus e quero amá-lo. Não. Nós amamos e queremos conhecer. Nós amamos para conhecer. Então a pregação do Evangelho, ela tem eficácia para nós porque ela nos faz amar para conhecer.
ela nos faz amar, o Evangelho nos faz amar. Amar aquilo que nós não vemos. A fé é loucura, para quem não compreende isso. Porque nós não vemos. O Evangelho nos faz amar para conhecer. Porque é no amor que nós conhecemos o significado, a razão pelo qual nós somos criados. É no amor que nós compreendemos isso. Na pregação de João Batista, ela deixou os seus discípulos desejosos. João Batista pregou e aplicou ali na vida dos discípulos ali um desejo. Eles se tornaram amantes de algo que eles ainda não conheciam. E quando eles olham para Jesus, quando eles olham para o Cordeiro de Deus, o que eles querem é agora, amando a esse Jesus, habitar com Ele para conhecê-lo. Então eles amam, eles querem conhecer a habitação de Jesus, porque é na habitação de Jesus que eles vão conhecê-lo. Então, repetindo a pergunta de Jesus aqui. A pergunta de Jesus não é: vocês estão me seguindo porque me conhecem. Não é isso. A pergunta de Jesus é: o que vocês querem? E a resposta é: nós queremos conhecer a sua habitação. Nós queremos conhecer onde o Senhor mora. Nós queremos conhecer a intimidade do lar do Mestre. Porque nós amamos a realidade, a estrutura que nos foi apresentada. Nós já amamos, agora nós queremos conhecer. Nós queremos habitar para conhecer. E o texto fala: respondeu ele: venham e verão. Então foram, por volta das 4 da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. Então 4 da tarde é praticamente ali o final do dia, né? 4 da tarde, falta 2 horas para anoitecer. No mundo antigo, o dia tinha 12 horas. Então falta 2 horas ali para anoitecer. E aparentemente aqui, esses 2 discípulos, eles estão tão ansiosos, tão desejosos ali para estarem com Jesus, que eles não demonstram nenhuma preocupação com o horário. Eles não demonstram nenhuma preocupação se eles iam pernoitar por ali. Eles não estão preocupados como é que eles vão voltar. Sabe por quê? Porque o ambiente do encontro, ele nos proporciona uma realidade que nos faz desfrutar tanto daquilo ali, que o que está por fora, o que está nas margens daquilo ali, não tem significado, não tem importância. Entendeu? A gente que vive em cenário missionário aí, né? A maioria aqui, né? A gente viaja com passagem de volta? Não. Quase nunca. É ou não? O David ele sabe, ó. Galera aqui, ó, Jacomeira, Manuel. Galera sabe. Sabe por quê? Porque a gente compreende o porquê daquilo ali e nós compreendemos o porquê do encontro. E aquele encontro ali, ele é tão perfeito que nos faz esquecer do que está à margem. Então o que é que os discípulos querem aqui? Querem conhecer a habitação de Jesus. Basta isso. Imagina uns incrédulos assim, os caras: ei, mamãe, a gente vai voltar como? Não vai ter mais ônibus não, mano. Como é que a gente vai voltar pra casa, velho? Vai ficar tarde, mano. Vamos não. Quem deseja, quem ama, não pensa isso. Quem está ansiando por algo, não pensa isso. Ah, vou pro culto, mas só tem a gasolina de ida. Como é que eu vou voltar? Quem ama, quem deseja, quem anseia por isso, não está preocupado com isso. Entendeu? Não está preocupado com o quê? Com o objetivo da coisa. Eu quero habitar, eu quero conhecer a habitação ali do meu Senhor. É por isso, é interessante também aqui, que Jesus ele não faz nenhum tipo de propaganda da sua casa. Quando eles falam: nós queremos conhecer a sua habitação, Jesus não fala: ah, vamos, é legal lá, vou te falar. Minha igreja é massa, tem uma parede bonita, ar-condicionado, poltrona, cadeira boa para você sentar. Não vai sentar no sol, nem na grama. Lá você tem um lugar massa para você. Venham, vai valer muito a pena.
Jesus ele não faz propaganda da sua casa. A única coisa que Jesus fala é: venham e verão. Jesus não tem interesse de propagar, de fazer uma propaganda ali da sua casa. Ele não tem. É como se Jesus ele estivesse querendo ali extrair daqueles homens algo da essência do querer deles. Qual foi a primeira pergunta que Jesus fez? O que vocês querem? Agora Jesus está falando: venham e verão. Porque Jesus quer saber a intenção do querer deles. Onde que está o objetivo final do querer desses discípulos? Venham e verão. Se Jesus já fala o que é a casa, já ia ficar muito explícito aquilo que eles queriam, né? Então, é isso que Jesus fala. Venham e verão. Jesus está querendo extrair algo ali da essência do querer deles, né? Porque Jesus ele não tem um lugar que seja atraente para eles. A gente sabe muito bem disso. E o texto segue. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Então a gente vê aqui, na ação de André, que era um dos dois discípulos, né, que a sua atitude ali, ela revela a natureza da fé. Qual que é a natureza da fé? Por que isso revela a natureza da fé? Depois do encontro com Jesus, ele quis compartilhar sobre o que ele viveu. Isso é a natureza da fé. Assim que André e o outro discípulo saíram daquele momento com Jesus, eles quiseram revelar a natureza que é uma consequência natural da fé. Eu amo para conhecer e eu conheço para comunicar. Esse processo aqui não é um processo que nós devemos buscar, é o processo natural da coisa. Eu amo para conhecer e quando eu conheço eu comunico. Comunico o que eu conheci porque amei. Entendeu? Então, isso revela a natureza da fé, que não se esconde, que não esconde a luz que foi encontrada. Né? Isso é a ação de André aqui. O natural de quem se encontra com Jesus é compartilhar sobre o seu amor. André ele encontrou seu irmão, quando ele saiu do encontro ali com Jesus, ele encontrou seu irmão e com muita empolgação ele disse: achamos o Messias. Assim que ele saiu do culto com Jesus, ele já encontrou seu irmão e ele já estava na empolgação. Ele falou: olha, nós achamos o Messias, nós encontramos o sentido da nossa existência. Um verdadeiro rabi. Nós encontramos um verdadeiro rabi, um mestre. Alguém no qual nós podemos confiar toda a nossa caminhada. Esse é o mestre ali. Então, encontrar Jesus é encontrar o sentido. Encontrar Jesus é encontrar a direção para caminhar. Porque ele mesmo afirmou que ele era o próprio caminho. Quando um dos discípulos estavam ali meio desnorteados e perguntou: Jesus, mostra o caminho. Porque nós não sabemos qual é o caminho. Como que nós podemos ir até esse lugar se nós não sabemos o caminho? Jesus fala: poxa, cara, vocês acham que vocês não estão entendendo, não. A gente está caminhando aqui há tanto tempo, está perguntando qual é o caminho. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Entendeu? Então, encontrar Jesus é encontrar esse caminho. É encontrar o sentido. É encontrar a direção. Literal. A direção para caminhar. Entendeu? E olha que interessante. Deus ele quis que Simão, que passou a se chamar Pedro, que estava ali para ser o mais eminente, né, entre os discípulos, ele fosse levado ao conhecimento de Cristo pela ação do seu irmão André. Isso é a administração soberana da vontade de Deus.
Deus quis que Simão, que vai se chamar Pedro, que é um cara muito importante dentro do relato bíblico, dentro da história ministerial de Jesus, ele chegasse ao conhecimento de Cristo por meio do seu irmão André, que também é discípulo, mas que não carrega muitas histórias, mas que não tem tanta visibilidade. O que você sabe sobre André? O que nós sabemos sobre André? Quantas pregações você já ouviu sobre André? Agora hoje nós vamos falar sobre a vida do discípulo André. Eu nunca vi. Eu nunca vi. A única coisa que nós sabemos é que ele era irmão de Simão. Esse nós conhecemos. Pedro, nós conhecemos. Esse tem evidência. Esse tem diversas histórias ali a respeito dele. Entendeu? Então isso nos mostra que o Evangelho não nos qualifica para sermos melhores que o outro. Deus usou um cara talvez sem tanta evidência para comunicar Cristo para um cara que teve mais evidência, que teve muito mais evidência ali dentro da história. Então Pedro ele participou ativamente dos momentos mais marcantes do ministério de Jesus. A gente sabe disso, né? Ele foi agraciado pelo Espírito Santo quando ele recebeu a revelação do Cristo, Filho do Deus vivo. A gente falou há uns domingos atrás que essa talvez seja uma das maiores revelações da Escritura. Qual é a revelação? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro ele foi agraciado ali pelo Espírito Santo de Deus. E ele teve acesso aí a essa revelação, né? Mas quem apresentou Jesus para ele foi seu irmão. Aparentemente ele inferior a ele. André ele fala para seu irmão, nós achamos o Messias. Né? O texto interpretou o termo hebraico, Messias, né? Que significa ungido, para o grego, que significa Cristo. Ou seja, a palavra Messias significa ungido em hebraico. E a palavra Cristo significa ungido em grego. Então o texto trouxe essa junção aí. Por quê? Porque aponta para a ideia que na pessoa de Jesus Cristo está o último ungido. Que não há mais depois de Jesus Cristo nenhum ungido. O pastor não é um ungido de Deus, o que ninguém pode tocar, né? Tem até a piadinha, né? Não toca no ungido. Mas o ungido é Cristo. Essa palavra significa Cristo. Então, há algum Cristo aqui? Não. Então, o Cristo ungido é o Jesus Cristo. Né? Então, essa é a ideia que o texto traz aqui de Messias. Que aponta Jesus como o último ungido. Não há nenhum outro depois dele ungido. Porque o óleo que era derramado lá na prática ritual de consagração do reinado, agora é o sangue de Cristo derramado. Né? Que é aspergido ali, né? Por meio de Cristo. Né? Porque o reinado conhecido por todos não é o mesmo reinado de Cristo. Ou seja, o reinado de Davi teve um fim. Mas o reinado de Cristo perdura para a eternidade. E o texto continua. Jesus olhou para ele e disse, você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Então Jesus atribui a Simão aqui um nome. E esse nome aqui não é baseado segundo costumes. Esse nome não é motivado por algum acontecimento ali do passado. Não é nada disso. Jesus ele atribui um nome a Simão porque ele está prestes a se converter de Simão para Pedro. Jesus está atribuindo isso. Hoje você é Simão. O seu pai se chama João. É isso que Jesus fala. Então, essa ideia de chamar João, o Simão aqui,
de filho de João, não é porque há algum prestígio nisso, né? A família de João ali não é uma família... A família de Simão não é uma família de prestígio. Jesus não está falando você é Simão, filho de João, porque João é um cara importante. Que é um ricão lá da região, e eu te conheço. Você é Simão, filho do João. Aquele cara importante. Não é nada disso, não há nenhum prestígio nessa filiação. Porque afinal de contas, Pedro ele nasceu em uma família sem nenhum privilégio. Sem nenhum privilégio. Mas Jesus está direcionando aqui a atenção para a transformação futura que vai acontecer com ele, por consequência do seu encontro ali com Jesus. Por que Jesus está apontando para uma transformação futura? Porque Jesus, o texto fala assim, ó, você será chamado Cefas. Você será, está apontando para o futuro. E Cefas aqui é uma palavra em aramaico, né? Não é uma palavra em hebraico. É tanto que há uma confusão aí sobre essa palavra e que faz muitos interpretarem essa palavra como se fosse do hebraico e entendendo como se fosse o cabeça, né? Por isso que muitas tradições aí creem em Pedro como o cabeça, né? Por uma questão falha de interpretação. Então Jesus fala, você será chamado Cefas. E essa palavra é uma palavra em aramaico que significa Pedro. Então Jesus está prometendo a Pedro o que ele jamais teria esperado na sua vida. Jamais. Pedro está sendo agraciado, ele está ganhando um título aqui que ele nunca teve. Ele está sendo agraciado. Esse título aqui que ele está recebendo não é um título de prestígio social. Jesus não está prometendo um cargo público para ele. Jesus não está dizendo que ele vai ser um cara que vai ter um nome diante da sociedade. Jesus não está apontando para nada disso. Mas é o maior título que um homem pode receber do seu Deus. Por que Jesus dá um novo nome para Simão, que agora é Pedro? Porque em Pedro, nesse novo nome, não é um prestígio social, mas é uma realidade de que ali está nascendo um novo homem. Um novo homem. Ganhar um novo nome significa isso. Que está nascendo ali um novo homem. João ele vai dizer lá na sua primeira carta, no capítulo 3, uma coisa incrível. Isso aqui é incrível. Ele fala assim, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus. Vejam o tamanho do amor que o Pai revelou para nós. Ah, qual é o tamanho desse amor? Qual é? Eu quero saber o tamanho desse amor. Temos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Esse é o título que nos importa. Você agora, Simão, vai se chamar Pedro. O que isso muda, Jesus? Eu vou conseguir entrar na faculdade mais fácil? Eu vou conseguir emprego mais fácil? Eu vou conseguir jantar nos restaurantes mais caros da cidade, dando carteirada? Agora eu tenho um nome importante. Não é nada disso que Jesus está falando. Jesus está trocando o nome dele de Simão para Pedro, porque agora nasce um novo homem ali. E esse novo homem significa que ele foi amado por Deus ao ponto de o seu título agora ser, você agora é um filho de Deus. Você agora é um filho de Deus. Então a nossa filiação em Deus, ela nos dá o maior título que nós podemos ter. Qual que é o maior título que a gente pode ter? Pastor, reverendo, bispo, apóstolo, rei, sacerdote, maior do Messias. Nada disso. O maior título que nós podemos ter é: somos chamados filhos de Deus. Nós temos o nosso nome. Nós temos o nosso nome mudado. Nós temos um novo nome. Isso é o que importa. Porque nisso é enfatizado a nossa ligação eterna com o nosso Criador. Eu sou filho de Deus. Meus pais administraram essa paternidade, mas eu sou filho de Deus. Porque quando nós chegarmos lá no céu, meu pai é meu irmão.
não é mais meu pai. Mas meu pai continua sendo meu pai. Então isso revela a filiação real da nossa existência. Nós somos filhos de Deus. Então o que a gente aprende com tudo isso aqui? É no caminho que nós encontramos o Mestre. Os discípulos eles estão pensando que encontraram Jesus, mas na verdade foram eles que foram encontrados por Cristo. Eles estão, vejam, ó, nós achamos o Messias. Você só achou o Messias porque ele te achou. Você só teve acesso a ele porque ele primeiro se revelou. Então nós conhecemos a Deus por quê? Porque nós buscamos conhecer a Deus? Não. Paulo vai dizer que por nós a gente não vai buscar a Deus. A gente não tem ânimo nenhum para conhecer a Deus. Sem a intervenção da graça de Deus, eu nem quero papo com Deus. Então, o meu anseio por buscar conhecer a Deus é simplesmente porque Ele se revelou para mim. Então, os discípulos que estão falando assim, ó, achamos o Messias, eles estão falando isso porque, na verdade, Deus se revelou a eles. Por que João, a pregação de João fez com que eles amassem para conhecer? Porque Deus o amou primeiro. Deus amou essas pessoas primeiro. João vai dizer isso, nós só amamos porque fomos amados. Nós só conhecemos o amor porque o amor se revelou a nós. Então nós amamos isso porque fomos amados. Os discípulos foram amados por Jesus sem nem conhecer Jesus. Antes de conhecer Jesus. E agora eles são levados a uma direção de conhecer agora Jesus. Para depois comunicar. Entendeu? Então é no caminho que a gente encontra o Mestre. Porque ele nos atrai para o caminho. Porque ele enfatiza que ele é o caminho. Então nós somos atraídos a ele. Nós somos atraídos a esse caminho. Nós somos atraídos a entender a vida a partir da perspectiva de quem detém a vida. Entendeu? E é nesse caminho que nós percebemos que o nosso chamado é para diminuir. Quanto mais nós diminuímos, mais Cristo cresce. Então é proporcional ao crescimento de Cristo e à evidência de Cristo. A nossa diminuição é proporcional ao crescimento de Cristo. Quanto mais nós diminuímos, mais Cristo cresce, mais Ele é evidenciado. E o nosso chamado é para isso, é para diminuir. Nós somos chamados para diminuir. E é nesse mesmo caminho que nós percebemos que nós não devemos atrair discípulos para nós mesmos. Nós não devemos, mas que nós devemos ser que nem João Batista. Vejam, ali está o Cordeiro de Deus. Nós devemos ser igreja para falar, mano, tá ali, ó. Não é aqui não. Olhe para mim não, olhe para ele. Vejam, ali está o Cordeiro de Deus. Nós devemos ser como João Batista. Nós devemos ser igual João Batista e fazer discípulos que amem a Jesus. Fazer discípulos que desejam habitar com Jesus. Habitar para conhecer e para proclamar o que conhece. Então nós amamos para conhecer e nós conhecemos para proclamar, certo? Que o nosso amor e o nosso anseio por Jesus seja expressado em palavras, assim como João, lá no capítulo 1 da primeira carta. O que vi com os meus próprios olhos. Isso é redundante, né? O que vi com meus próprios olhos. E tem como ver pelos olhos de alguém? Se não for os seus próprios olhos. Mas há uma redundância ali proposital de João. Porque ele está enfatizando que ele viu. Ele está trazendo peso para o que ele viu. O que vi com os meus próprios olhos. Que o nosso amor e o nosso anseio por Jesus tenha essa característica. Eu amo para amar. Eu conheço a Jesus para conhecê-lo. Eu quero o Evangelho para proclamá-lo. Entendeu? Então o Evangelho é a mensagem que nos leva a amar para conhecer.
O Evangelho é a mensagem que nos leva a ansiar por aquilo que conheceremos. Primeiro nós ansiamos por algo que nós vamos conhecer. E se Jesus perguntar o que nós queremos, que nós possamos responder que nós queremos habitar na sua morada. O que vocês querem? Se Jesus chegasse para nós hoje, como ele chegou para os 2 discípulos, o que vocês querem? Que a nossa resposta seja, nós queremos conhecer a sua morada. Nós queremos conhecer onde você mora. Nós queremos conhecer o lugar da habitação. É isso que deve ser o interesse da nossa vida. E sabe o que é mais esperançoso nisso? Jesus ele prometeu que há muitas moradas. Jesus ele disse que na casa do Pai tem muitas moradas. Então que nós possamos ansiar por essa morada, por esse lugar da habitação. Nosso Senhor ali que não teve onde reclinar a cabeça. Venham e vejam. Venham e vejam aqui a cabeça no chão. Venham e vejam o colchão que tem aqui. Não tem a cama que vocês esperam. Eu não vou poder receber vocês bem. Mas venham e vejam. Esse Senhor, o nosso Senhor, que não teve onde reclinar a cabeça, foi preparar morada na casa do Pai. Uma morada confortável. Uma morada que incomparável. Que nós não temos compreensão de como será. Entendeu? Então nós amamos para conhecer. Nós devemos amar a Deus para conhecê-lo. Certo? E eu queria terminar citando um trecho de Paulo lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13. E até parafraseando, né? Ele. Ainda que eu tenha todo o conhecimento possível sobre Deus, se não existir amor, eu estarei em disfunção com o meu próprio ser. Porque nós amamos para conhecer. Olha o que Paulo disse. Agora conheço em parte. Então conhecerei plenamente, da mesma forma como que sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora esses 3. A fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. O maior deles é o amor. Porque o amor é o que nos move a agirmos. O amor é o que nos faz compreender que todas as nossas ações é parte daquilo que nós amamos, é parte daquilo que nós desejamos, é parte daquilo que nós ansiamos. 3 coisas permanecem. A fé, que é para enxergar aquilo que nós não podemos ver com os olhos naturais. A esperança, que é esperarmos por alguém que vai retornar. E o amor. Porém, o maior deles é o amor. Por quê? Por que nós precisamos de fé quando estivermos com o Cristo? Por que nós precisamos de esperança quando aquilo que nós esperamos já está concreto? O que resta? O amor. Que é a razão pela qual nós somos criados. Fomos criados para pertencer a uma realidade de amor. Nós somos criados para amar o nosso Criador. Né? E a gente sempre cita lá o Agostinho, né? O nosso coração ele não fica sossegado enquanto isso não se torna uma realidade. O quê? Vivermos para o propósito inicial e final da nossa existência. Amar a Deus. Amar a Deus. Permanece agora essas 3 coisas. A fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Amém? Queria que você baixasse sua cabeça aí. A gente vai orar. Eu queria que, na verdade, você fizesse essa sua oração aí particular. Colocasse diante de Deus aí as respostas das aplicações. Amém?